Fala pessoal, eu sou o Kalani e começamos agora mais um Café com Apostas. Hoje iremos falar sobre os jogos da 25ª rodada da La Liga, mais uma rodada que antecede jogos da Champions League, então a gente precisa ficar muito atento, principalmente com essas equipes que vão jogar Champions durante a semana. Mas antes de analisar esses jogos, vamos dar uma olhada na nossa lista do último vídeo, onde tínhamos um back ao Barcelona 1,23, que recebeu o Granada, vice-lanterna, em casa, conseguiu abrir o placar. Quem buscou esse back quando o jogo estava desempatado obteve sucesso, mas depois o Barcelona tomou a virada e acabou empatando o jogo. O Granada, que é o vice-lanterna, conseguiu tirar esse ponto num jogo difícil contra o Barcelona fora de casa. Tínhamos também um back ao Bilbao, que visitou o Almeria, foi com um time um pouco mesclado, sem seus principais jogadores, e ficou apenas no 0 a 0. Já na parte dos leis, a gente tinha um lei ao Cádiz a 2,98, que recebeu o Betis, perdeu de 2 a 0, acabou firmando o nosso lei Cádiz. Também um lei ao Getafe, que conseguiu vencer o Celta em casa por 3 a 2, abriu o placar, esteve ganhando por 2 a 0, tomou o empate do Celta aos 85 minutos e já aos 89 conseguiu essa vitória a equipe do Getafe. E para finalizar, a gente tinha um lei ao Sevilha, que jogou em casa, recebeu o Atlético de Madrid, conseguiu abrir o placar, se retrancar e segurar o resultado. Então essa foi a lista do último vídeo, já vamos refazer ela e partir sem enrolação para as análises dessa 25ª rodada. Começando com Vila Real e Getafe na sexta-feira às 17 horas, odds do Bolsa 2,16 para o Vila Real, 13,75 para a equipe do Getafe. Duas equipes estão ali no meio de tabela, dificilmente vão brigar contra o rebaixamento, também dificilmente não conseguiram conquistar a vaga em alguma competição europeia. O Getafe é o 10º colocado. Como mandante faz uma boa campanha, onde é o 6º melhor mandante, tem apenas 2 vitórias em 12 jogos disputados, junto de 3 empates e 7 vitórias. Porém, fora de casa, a equipe do Getafe não consegue jogar assim como joga em casa, tem apenas uma vitória nos 12 jogos que jogou como visitante, ou seja, deve ter vida difícil jogando contra o Villarreal. Me parece um jogo interessante para um Lei Getafe, mas confiar na equipe do Villarreal é algo extremamente complicado nessa temporada. Uma equipe que oscila muito em alguns jogos, consegue desempenhar um bom futebol, como nessa vitória contra o Barcelona por 5 a 3. Em outros tropeça, vacila, perdeu por Las Palmas, por exemplo, fora de casa por 3 a 0, ou seja, um jogo extremamente complexo, 100% pro live. Para trabalhar com a leitura de jogo no pré é muito difícil traçar algum cenário por aqui. E já no sábado, Atlético de Madrid e Las Palmas, odds do Bolsão em 46 para o Atlético de Madrid, 8,6 para o Las Palmas. Se a gente puxar apenas a race do Atlético de Madrid em casa, a gente vai ver que é o melhor visitante, onde não perdeu nenhuma partida. São 11 vitórias em 12 jogos disputados, um empate e nenhuma derrota, uma campanha espetacular da equipe do Atlético em casa. No campeonato em geral é o 4º colocado, deu uma tropeçada nas últimas rodadas, onde perdeu para o Sevilha por 1 a 0, como a gente viu. Também tinha empatado com o Real por 1 a 1. Fraiz venceu o Raio por 2 a 1, o Valência por 2 a 0, o Granada por 1 a 0. E nessa partida irá receber o surpreendente Las Palmas, que subiu da segunda divisão, ocupa a 8ª colocação, campanha surpreendente da equipe do Las Palmas. E a gente precisa ter muito cuidado nessa partida, porque durante a semana o Atlético de Madrid joga a Champions League contra a Inter de Milão, um jogo extremamente complicado lá na casa da Inter. A gente deve ter a equipe do Atlético aqui poupando seus principais jogadores. Quando vai com força máxima, a equipe do Atlético consegue se impor muito sobre os adversários. Isso é visto tanto quando a gente para ver os números dessa equipe em casa, tanto quando a gente vê a equipe no live. Quem acompanha os jogos do Atlético em casa consegue perceber que a superioridade que ele coloca no jogo contra equipes mais acessíveis, como é o caso do Las Palmas, é muito nítida. Porém, a equipe do Las Palmas é uma equipe chata, gosta de tocar a bola. Inclusive, no último confronto que a gente teve entre essas duas equipes foi numa rodada que antecedeu jogos da Champions League, onde o Las Palmas em casa conseguiu vencer a equipe do Atlético de Madrid por 2 a 1. Ou seja, um jogo que pode ser interessante pra gente trabalhar o back Atlético, principalmente se ele for com a equipe titular, mas se for com um time mesclado, eu te recomendo ir com a atenção redobrada para essa partida, pois o foco dos jogadores pode estar na Champions League. Osasuna e Cádiz, odds do Bolsa 1,81 para o Osasuna, 5,8 para o Cádiz. A equipe do Cádiz, que é muito fraca, deve brigar contra o rebaixamento nessa temporada 23-24. É o 18º colocado, tem apenas 2 vitórias em 24 jogos disputados e visita o Osasuna, que não é uma grande equipe, mas faz uma campanha sólida, onde é o 11º colocado, sabe usar do seu mando de campo. Porém, como eu comentei com vocês em vídeos passados, a equipe do Osasuna é uma equipe que tem bastante dificuldade de fazer gols, principalmente quando propõe jogo. E esse é um cenário onde o Osasuna deve ter a bola, deve ter que mandar na partida, e isso causa um certo desconforto para os jogadores do Osasuna, que ao meu ver são melhores em jogadas de velocidade, em contra-ataques. Eu tenho um pouco de receio nessa odd de 1,80. Me parece um jogo interessante para lay cards, mas nessa odd de 5,8 fica um pouco puxado. Talvez no live algo a favor do Osasuna se a equipe do Osasuna estiver muito bem, e algo a favor do Cards eu descarto completamente, uma equipe muito fraca.
porque eu não tenho nenhuma confiança. Celta de Vigo e Barcelona, odds do bolso a 4.2 para o Celta, 1,93 pro esquisito Barcelona, que assim como o Villarreal é uma equipe que oscila demais. O Celta, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. E assim como o Atlético de Madrid, o Barcelona joga a Champions League durante a semana. Vai enfrentar a Napoli, um confronto difícil. Pode ir com um time misto nessa partida. Inclusive, o mercado imagina isso, nos dando essa odd de 1,93. E eu tento confiar no Barcelona, mas simplesmente não dá. É uma equipe muito bagunçada, ataca de qualquer jeito, deixa muito buraco na defesa. Provavelmente vai ter uma troca de técnico aí no final da temporada. O Barcelona é sim muito mais time que o Celta. Essa odd de 1,93 é interessante para trabalhar a favor do Beck Barcelona, mas eu não tenho como colocar na nossa lista. Tanto pela fase do Barcelona, que é um time que me passa zero confiança, quanto pelo fator Champions League, que a gente pode ter um Barça do reserva e misto nessa partida, o que dificultaria o nosso Beck. Ou seja, assim como o Atlético de Madrid, é um jogo que é mais interessante levar para o live. Também um lay ao Barcelona é complicado, visto que a equipe que nos defende seria o Celta, a primeira fora da zona. Então é um jogo que eu prefiro ficar de fora. Valência e Sevilha, odds do bolsa 2,34 para o Valência, 13,55 para o Sevilha. O Valência, que é o nono colocado, faz uma ótima campanha. Brigou contra o rebaixamento na temporada passada, conseguiu reformular o time e nessa temporada faz uma campanha bem sólida. Se fosse algumas rodadas atrás, seria jogo para Beck, Valência ou Lei Sevilha, sem sombra de dúvidas, mas a gente precisa notar que o Sevilha tá tendo uma evolução. Conseguiu vencer o Rayo Vallecano fora de casa por 2-1. Também venceu o Atlético de Madrid, um adversário extremamente complicado, em casa na última partida por 1-0. É uma equipe que vem melhorando e o Valência deve ter um jogo duro nessa partida. O Sevilha é uma equipe que sabe muito se defender, principalmente em jogos como esse, onde após abrir o placar, deixa o adversário com a bola. Mais um jogo extremamente complicado em que precisamos do live e da leitura de jogo para fazer algo. Rayo Vallecano e Real Madrid, odds do bolsa 6 para o Rayo, 1,67 para o Real Madrid. O Rayo, que faz uma campanha decepcionante, é uma equipe que tem muita dificuldade de fazer gols, tem menos gols marcados que jogos disputados. São 24 partidas disputadas do Rayo e apenas 21 gols marcados. Uma equipe que tem muita dificuldade de balançar as redes e recebendo o líder Real Madrid, que disparou, já abriu 5 pontos do Girona. Me parece jogo interessante para Beck Real e eu vou inaugurar a nossa lista com este Beck ao Real Madrid a 1,67. Equipe do Real que tem alguns desfalques, o Bellingham tá fora. Porém, o Real não joga Champions na próxima semana. Já jogou nessa contra a equipe do Leipzig, inclusive conseguiu vencer por 1-0. Deve ir com força máxima para esse confronto. E eu não consigo ver nada além de um Beck Real nesse jogo. É isso que eu vou buscar. Equipe do Rayo, que já foi uma equipe muito chata em casa, mas na temporada atual faz uma campanha muito abaixo. Granada e Almeria, odds do bolsa 2,18 pro Granada, 13,55 pro Almeria. Se você está com saudades da Série B, daquele jogo feio, com qualidade duvidosa, é nessa partida que você pode relembrar o passado com um jogo entre o Lanterna e o Vice-Lanterna. Não tem muito o que se dizer aqui, duas equipes horríveis. O Almeria, que não venceu nenhuma partida em 24 jogos disputados. Já o Granada, que venceu duas, inclusive uma contra o próprio Almeria. Um certo favoritismo pro lado do Granada, mas um jogo que não tem muito o que se dizer. Eu fico totalmente de fora. Duas equipes muito ruins e fazer qualquer coisa nesse jogo é algo que eu descarto completamente. Mallorca e Real Sociedad, odds do bolsa 13,60 para o Mallorca, 2,58 para a Sociedad, que começou o campeonato muito bem, a Champions League também, mas deu uma recaída nos últimos jogos. Perdeu para o Bilbao por 2-1, conseguiu vencer o Celta por 1-0, empatou com o Rayo por 0-0, empatou com o Girona por 0-0, perdeu para o Osasuna por 1-0. Já o Mallorca, que na temporada passada foi um dos melhores mandantes, conseguiu vencer até mesmo o Real Madrid quando jogou em casa, mas na temporada atual faz uma campanha muito fraca. É o 16º colocado, briga contra o rebaixamento. Sim, não deve ter vida fácil nessa partida contra a Real Sociedad. A equipe da Real Sociedad é mais time, mas no momento atual da equipe eu não tenho confiança alguma de colocar aqui na nossa lista. Inclusive, essas duas equipes se enfrentaram pela Copa do Rei. Foi um jogo horrível de 0-0 no dia 6 de fevereiro, ou seja, não faz muito tempo. Mais um jogo extremamente complicado e também um lei na Sociedad pela fase atual, com o Mallorca me defendendo, algo que me desagrada. Afinal, é uma equipe muito ruim nos defendendo. Betis e Alavés, odds do bolsa 2,16 para o Betis, 13,95 para o Alavés, que também subiu da segunda divisão. Ocupa a 12ª colocação. O Betis é o 6º colocado, faz uma campanha muito boa. Em casa, a equipe do Betis é muito forte. São 12 jogos, 6 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. O Betis é uma equipe interessante de se trabalhar porque quando ele tá bem no jogo, é uma equipe que avisa, consegue demonstrar sua superioridade, e quando tá mal também é nítido. Fica um jogo de trocação, aquele típico jogo aberto, mas nesse jogo contra o Alavés eu acredito sim que o Betis deve conseguir pôr a sua superioridade e nos trazer
uma partida interessante para trabalhar a favor dele. E nessa odd de 3,95, este lei ao Alavés me parece muito interessante e eu também vou colocar na nossa lista este lei ao Alavés, lembrando que no lei a gente tem um empate ao nosso favor, ou seja, se o resultado do jogo for a vitória do Betis ou o empate, o nosso lei é uma aposta vencedora. E para fazer o lei você precisa de uma conta em uma exchange, então pondere criar uma do Bolsa de Apostas, o link está na descrição do vídeo. E para finalizar essa complexa 25ª rodada, temos nada mais nada menos que Atlético Bilbao e Girona, odds do Bolsa 2,04 para o Bilbao, 3,85 para o Girona, que esteve na liderança por boa parte do campeonato, mas agora viu o Real disparar e se empatar ou perder esse jogo e o Real vencer, aí já fica muito difícil de buscar. A gente pode ter essa derrota de 4-0 tendo abalado a equipe do Girona, vamos poder ver isso nesse jogo contra a equipe do Bilbao, que é uma excelente equipe, principalmente jogando em casa. Que campanha espetacular do Bilbao, são 12 jogos, 9 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, se eu não estou enganado, contra o Real Madrid. Porém, a gente tem o Girona fora de casa, que é o segundo melhor visitante, uma equipe muito boa que sabe jogar em contra-ataques. Esse é um jogo que a gente deve ter o Bilbao com a bola propondo o jogo e o Girona recuado, explorando o contra-ataque. Confesso que após essa derrota de 4-0 do Girona, eu imagino que os jogadores devem ter um abalo, porém ainda é muito cedo, a gente pode tirar uma boa conclusão após esse jogo. E nessa partida em específico, eu acho mais interessante a gente esperar o live para ver como vai ser o comportamento do jogo. Se a gente vê um Bilbao superior, colocando o Girona para trás, neutralizando seus contra-ataques, trabalhar a favor do Bilbao deve ser muito interessante. Mas no pré eu vou respeitar o Girona, vou ficar de fora, que apesar da derrota na última partida, é uma equipe que faz uma campanha espetacular. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você viu até aqui e gostou, deixa o seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.